seja muito bem-vindo a mais um Pode Construir, o podcast que facilita a sua vida na engenharia e na construção, descomplicando, trazendo sempre assuntos novos e sempre trazendo também personalidades, novidades, trazendo personalidades e pessoas que estão inovando na construção civil. Nosso objetivo é trazer um conteúdo sempre, apesar de técnico, descomplicado e um pouquinho de humor também para você. Então, vem curtir com a gente. Toda semana a gente posta sempre um episódio novo, com novidades, novas técnicas. A gente sempre está querendo te ajudar a aprender mais sobre construir com mais eficiência, com mais economia. E hoje a gente trouxe mais uma vez um convidado especialista, dois convidados especialistas, com uma tecnologia muito, mas muito interessante. É o pessoal da Metallica. A gente trouxe Pedro Santos, da Metallica Sistemas Construtivos, e Rafael Souza, da GRS Empreendimentos. Pessoal, se apresentem aí para quem o primeiro título do nosso episódio, né? É importante. Obras e estruturas metálicas. Uma abordagem versátil e eficiente na construção civil e como a GRS vem inovando em suas obras. Beleza. Bateu o centro aí, viu? Agradecer o convite de Thiago e Regel. Estamos aqui com o Rafael, parceiro aí de longas caminhadas. E é muito bom estar aqui e falar sobre inovação, falar sobre construção civil, falar sobre técnicas construtivas e provar para todo mundo que dá para fazer diferente, né? Inclusive é seu... um jargão. Dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente, porque a gente em épocas de iPhone 15, iPhone 14, planejando ir para Marte aí, a gente continuar construindo nossas casas, que é onde a gente passa boa parte das nossas vidas, com tijolo cerâmico feito na esquina, não dá mais, né? Eu acho que a gente tem como trazer mais tecnologia e a ideia da gente estar conversando aqui, abrindo espaço, é exatamente para dialogar e conversar com todo mundo e entender que isso não é mais futuro, isso é presente, né? Então, é muito bom poder ter essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês e falar um pouco desse método construtivo que é o nosso dia a dia. Massa, show de bola. E Rafael, se apresenta aí também. Vamos lá, pessoal. Muito boa tarde, primeiramente, obrigado ao convite, Regel, Thiago. É uma honra estar com o Pedro aqui. Geralmente eu e Pedro nos bastidores é pau, porque é muita briga. Né? Meu irmão tem que dar certo, tem que fazer, vamos lá, ele tem a calma. Mas é uma parceria. Tem prazo para cumprir. Mas é uma parceria que já deu certo, né? Não é que vai dar certo, já deu certo. Então, como ele falou, uma parceria de longas datas, onde eu incorporei esse jargão dele, né? Que dá para fazer diferente. E aí, a GRS já é uma empresa que tem 13 anos, e há 13 anos que a gente vem tentando inovar, até eu conseguir firmar essa parceria com o Pedro e dar certo. E entregar realmente algo que tentaram fazer no mercado, mas que não tiveram ainda 100% de sucesso, né, de êxito. E é um prazer estar aqui com vocês, abrir essa caixinha de Pandora, que é o que eu tanto falo, né, porque é algo que é extremamente viável, que o Pedro fala, né. Em 1930, o Empire State estava em pé com estrutura metálica. Então, a gente está em 2020, quase 2030 já, e a gente ainda tem obras convencionais extremamente arcaicas e que ainda geram inúmeras patologias de obra. E que todo mundo sabe disso, mas que todo mundo continua fazendo. Então, tá aqui, abrindo essa caixa de Pandora para vocês que estão nos assistindo. É maravilhoso. Obrigado. Show de bola, show de bola. Bom, então vamos começar definindo, né? O que é estrutura metálica e o que ela é diferente do convencional que todo mundo está acostumado. Vamos lá. Primeiro bater um pouquinho o centro, até antes de falar do que é estrutura metálica, falar um pouquinho da gente, um pouquinho do motivo que nos trouxe até aqui. Eu sou engenheiro civil, né, de formação, e tenho pós-graduação em engenharia de estrutura metálica, né? Então, a gente trabalha com aço lá na Metallica já há 12 anos e fazem exatamente 12 anos que a gente só faz isso. Então, Nossa. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse tema, porque é o que eu sempre falo com os amigos aqui, a gente até estava batendo bola antes, que era eu não acredito no pato, né? O cara que faz tudo bem. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando parceiros especialistas, gente que realmente sabe e trabalha com um fato todo dia para que a gente possa buscar desse especialista e dessa equipe multidisciplinar, né, que é uma obra, os melhores players para o produto final. Então, a partir daí, a gente desenvolveu e ergueu uma fábrica aqui em Paulista que trabalha exclusivamente com essa parte de montagem, né, de estruturas metálicas. Nós não somos uma construtora.
Nós somos uma empresa que projeta, fabrica e monta obras que usam o aço como matriz estrutural, né? Então, quando a gente fala de aço, muitos clientes, arquitetos, players, engenheiros, pessoas do mercado acabam nos perguntando, mas afinal, o que é essa estrutura metálica que vocês tanto falam, né? Eu costumo dividir estrutura metálica em 2 segmentos. Um é o steel frame, que é o aço leve, que, enfim, é um tema que certamente vocês vão abordar. Né? Que é extraordinário, um método construtivo muito prático. eficiente, prático e que tem, enfim, ainda muito mercado, principalmente aqui no Nordeste. Muito usado no mundo, porém, muito usado preconceito aqui em Pernambuco, pelo menos. É o que eu sempre falo, né? Nordeste em geral, mas não é o problema não está no método construtivo, e sim na falta das equipes, das empresas de seguirem as normas. Eu costumo dizer que se seguir a receita do bolo, dá tudo certo. O problema é que tem muita gente que acaba não seguindo a receita, não segue as normas, isso gera patologia e acaba queimando o método construtivo, que na verdade o problema não está nele, e sim como ele foi feito. Então, voltando um pouco, a gente tem o aço leve, que é o steel frame, que aí, enfim, eu acredito que vai virar pauta de conversa aqui nos próximos podcasts. Mas você executa também steel frame? Não. Do steel frame, no ponto de vista de aço, tem o steel frame e tem o aço pesado. No nosso caso, a gente resolveu se especializar em aço pesado, mais por uma decisão estratégica da nossa empresa e porque a gente começou com obras industriais utilizando já perfis laminados e montando, enfim, estruturas para a indústria nesse segmento. Então, como foi a nossa base, foi motivo da gente ter começado, enfim, foi a referência de mercado que a gente começou a criar ao longo desses 12 anos, a gente optou por trabalhar com aço pesado, até porque a gente acredita que não existe sistema perfeito. Eu acho que a gente tem que sempre buscar um método híbrido de construção, porque às vezes inovar muito talvez traga algumas coisas que não são positivas hoje. Tem muita coisa que a gente precisa testar, tem muita coisa que a gente precisa conhecer, tem muita coisa que a gente precisa difundir, né? Então, trabalhar com métodos que você pode mesclar entre uma inovação e algo que você consiga equalizar o custo-benefício daquela construção, na minha concepção, ainda é o melhor caminho. Então, quando a gente fala em aço pesado, é só você imaginar que numa casa, que fica mais fácil de visualizar, onde você verifica pilar e onde você verifica viga, que você faria essa moldagem, essa concretagem em loco, a gente pré-fabrica na nossa unidade fabril e leva para montar na obra. Então, assim, todas as paredes, todos os fechamentos, todas as instalações, elas podem ser feitas nos métodos convencionais. Exemplo, tem muitas obras nossas que elas são feitas com esqueleto metálico e o cliente faz o fechamento com bloco de alvenaria, bloco cerâmico convencional. Então, ele ousa na estrutura, dá agilidade naquela estrutura e acaba buscando um pouco mais de tradicionalismo nos fechamentos, justamente para, enfim, mesclar, porque no final o que importa não é trazer muita inovação. O que importa é você trazer uma solução que se encaixe no orçamento do cliente. Nem sempre a gente tem um cenário ideal que o cliente chega para a gente com um projeto arquitetônico extraordinário e fala, tá aqui o cheque em branco para você construir na forma mais rápida e prática possível. Esse é o sonho de consumo, né? A gente fazer uma obra toda modular e montá-la aí em uma semana. A gente vai chegar lá. Mas enquanto a gente ainda está difundindo e vencendo essas dúvidas do mercado, a gente encaixou o nosso método misto de construção com parceiros como a GRS, trazendo inovação, como parceiros até como você, Regel, com a Framier, com os blocos que você faz de concreto leve, porque consegue mesclar, né? Trazer uma montagem em bloco, que é uma montagem simples, prática e funcional, que é uma inovação, quando a gente compara com blocos cerâmicos tradicionais. A gente fez até a galeria ali, né? Fizemos uma galeria toda em estrutura metálica com blocos leves da Framier e também com telhas termoacústicas. Então, assim, a gente está trazendo para o mercado uma inovação de entregar uma solução que ela é uma solução prática, rápida, leve e sustentável, que mescla com métodos convencionais. Então, quando a gente volta, fazendo aquele retrospecto aqui bem didático, obras e estruturas metálicas, temos 2 segmentos, que são o steel frame, que no caso, as paredes acabam se tornando elementos estruturais, né? São frames de aço galvanizado em perfis leves, semelhantes ao drywall, que a gente faz o sanduíche, né, de placas cimentícias, que aí vocês sabem muito mais do que eu como é que esse negócio funciona, e o aço pesado, que é imaginar que o esqueleto da tua casa, do teu prédio, da tua construção, ela vai ser fabricada com perfis que a gente fabrica, usina, projeta e leva para montar na obra. Então, basicamente isso.
Show de bola. Mas vê só, vocês fabricam os perfis ou vocês compram pronto no... Tem os dois cenários, né? Porque fabricar um perfil, na verdade, a gente tá falando de corte e dobra, né? Então a gente tem viradeira, vocês fazem isso lá? A gente faz também. Eu pensei que vocês compravam pronto das grandes usinas e beneficiavam. Também fabricamos perfis. Mas hoje, nosso carro-chefe é a gente adquirir matéria-prima da Gerdau, CSN, ArcelorMittal, que são perfis W, perfis I, que a gente está acostumado a ver por aí. E a partir dessa matéria-prima, a gente faz a usinagem, desenvolve as peças e faz a montagem. Sabe o que você está falando? Imagina o trilho de trem, né? Pronto. Imagina o trilho de trem, que muita gente, inclusive, associa muita estrutura metálica ao trilho, né? Diz assim, não, é só pegar um trilho. Exatamente. Pronto, é basicamente aquilo, né, que a gente chama de perfis laminados. Então, hoje, sabe, Thiago, é muito mais comercialmente, é mais interessante, principalmente para obras de pequeno e médio porte, a gente trabalhar com tabelas normatizadas fornecidas pela Gerdau, porque a gente consegue ter, digamos, uma garantia de que aquela chapa, aquele perfil, aquela estrutura, ela tem uma densidade já pré-estabelecida em planilha, tem limites de escoamento, tem tudo isso planilhado, e a gente, a partir daquela base, que são esses perfis fornecidos pela indústria, a gente consegue pré-fabricar, dimensionar os vãos e, enfim, levar para a obra já um perfil pronto. Então, basicamente, a gente cria consoles, a gente faz emendas, a gente faz os cortes, a gente cria interseções, muitas vezes enrijece alguns perfis para vencer vãos, utilizando matrizes que já são fornecidas pela indústria. Então, a gente consegue ser bem competitivo. Agora, em projetos especiais, onde, por exemplo, a gente precisa vencer uma ponte, que a gente fez recentemente. Então, são perfis que, usualmente, o que o mercado da indústria oferece são perfis muito pesados para a demanda que a gente precisa vencer. Aí, nesses casos, a gente prefere fabricar, né, um perfil através de chapas, né, com solda e parafusos, que é um perfil que vai ser mais leve e vai atender a demanda. Então, basicamente, é dimensionar, é calcular. Mas nosso dia a dia hoje está muito mais... E aí acontece de você também fabricar o perfil, né? Acontece de a gente fabricar o perfil. Construção off-site vocês não fazem, né? A gente fez alguns protótipos, mas é algo que a gente ainda não atua nesse mercado, justamente porque a gente ainda não dedicou uma atividade comercial para focar exclusivamente nisso. Como a gente, enfim, está focado em fazer a estrutura e não entregar a solução pronta, né? Ou seja, entregar um módulo pronto, como a Brasil ao Cubo faz muito bem. Quando eu falo hoje em construção off-site, eu só vejo isso na cabeça Brasil mesmo. Cubo, realmente, que, enfim, não é à toa, são parte da Gerdau, né? Então fica muito mais fácil com um parceiro como Gerdau você erguer o que eles estão fazendo. Mas a Gerdau comprou uma participação depois que eles começaram. Claro. Mas o namoro era muito antigo. E aí, a gente prefere, como a gente entendeu que nossa praia realmente é fabricar a estrutura pesada, a gente ainda está aguardando para um segundo momento a gente desenvolver em parceria aí alguns módulos que sejam totalmente off-site, para a gente também atuar nesse segmento. Show de bola. Bacana. Mais alguma pergunta aí, né? De start? Eu acho que a gente já começou bem, né? Abriu muito a mente. Tinha muita coisa que você falou aí que eu não tinha nem ideia que era desse jeito, velho. Bacana mesmo. Acho que a gente pode passar para as vantagens, né? Uma pessoa que está assistindo a gente agora, que é acostumada a construir pilares de concreto armado imensos, aquelas viguinhas de 40, 50 centímetros de altura. Quais são as vantagens de utilizar uma viga metálica e principalmente porque a GRS, que é uma empresa tão experiente, faz belíssimas obras, decidiu trabalhar com essa tecnologia, né? Vamos lá. Falar de vantagens para mim é muito fácil, né? Inclusive, depois eu vou falar sobre as desvantagens, né? Porque tudo você tem que ponderar. Exato. Né? Então, vantagem de você atuar em construção civil trabalhando com obra industrializada é porque a gente que é de obra, a gente sabe que obra é um ambiente que tudo pode acontecer. Exato. Obra é um ambiente que, por mais segurança que a gente busque, treine, normatize, controle, canteiro de obra não é um ambiente controlado. Né? Por mais, enfim, especialista que a gente seja em controlar, mas canteiro de obra, muita coisa pode acontecer, a gente fica exposto ao tempo, é muita mão de obra ao mesmo tempo, com várias frentes que podem causar risco o tempo todo. Então, o pensamento tudo que a gente puder construir ou fazer de uma obra fora do canteiro vai ser melhor para a minha construção como um todo. Primeiro porque eu vou ter mais qualidade. Eu vou conseguir fabricar aqueles pilares em vigas em um ambiente controlado, onde eu vou poder estar controlando micragem de pintura, onde eu vou poder estar fazendo inspeção de solda, onde eu vou poder estar trabalhando com uma matéria-prima que é normatizada, né? A indústria nos fornece essas informações e esses testes.
Então, a gente consegue tirar do canteiro de obra uma parte tão complexa como a estrutura, né? Você virar ferragem em obra, fazer carpintaria, traço de concreto, forma, espera a cura, choveu, não choveu, a forma abrir. Então, todas essas frentes, se a gente conseguir tirar do canteiro de obra e pré-fabricar isso no ambiente controlado e levar para montagem, isso aí já é um grande diferencial. Ou seja, basicamente, toda a sua superestrutura ela é executada fora do canteiro de obra. Esse é um benefício. Outro benefício, sua obra pode andar em paralelo com várias frentes. Exemplo, enquanto você está lá atuando nas fundações, você está na fábrica trabalhando em perfil e viga. Então você não precisa esperar aquela receita de bolo tradicional que é fazer fundação, aterrar, viga, não sei o quê, começar a subir a armação, fechar a forma, concretar para ir para a laje de cima. No caso das nossas obras, um prédio com 3, 4, 5, 10 pavimentos, muitas vezes a nossa limitação de fabricar uma viga para vários pavimentos ela está muito mais ligada à nossa dificuldade rodoviária de transportar uma viga do que o dimensionamento e a fabricação do pilar propriamente dito. Um exemplo clássico é se a gente quisesse fabricar um pilar para 5 pavimentos, a gente poderia fazer. E ele já chegaria pronto na obra, com os consoles, já pronto para receber a viga e montar ele em 25 minutos. Ou seja, imagina isso. O problema são os 15 metros, né? O problema é os 15 metros para você transportar, entendeu? Aí a gente vai para aquela velha história, né? Onde é que a gente consegue equalizar isso para a tua construção? Então, primeiro passo, fabricar fora do canteiro. Segundo benefício, ter várias etapas andando em paralelo, né? Terceiro benefício, a rapidez e agilidade que esse processo traz para a tua obra, ou seja, você tira a manufatura da tua construção e monta, por exemplo, a gente está acostumado a montar esqueletos de casas com 500, 600, 700 metros quadrados em 30, 35 dias. Quando você imagina isso para a construção convencional, com fundação, pilar, viga e laje, tudo isso acaba somando numa equação. Mas isso tu ainda está sendo modesto. Porque eu peguei um flatzinho, 2 flats geminados que o cliente queria construir, passei para ele e disse 2 dias eu deixo montada essa estrutura. Eu tô falando de uma casa complexa, com contraventamento, com apoio para laje. O iate, se a gente for ver o tempo de estrutura metálica que está sendo montado em loco, hoje a gente está completando 32 dias, somando o que trabalhou e o que está trabalhando agora, onde a gente tem um prédio que tem um subsolo e estamos falando aí de 6 pavimentos. Ou seja, o prédio já está no rooftop e agora está só avançando. Entendeu? Então, assim, é uma velocidade muito grande. Continua. Se eu estiver falando demais, você fala, viu? Porque falar de benefício e estrutura metálica pode falar que a gente está aqui para lhe ouvir. E aí, quando a gente fala dessa questão da agilidade, isso afeta todas as etapas da obra. Quanto mais rápido você sobe a estrutura, mais rápido você bate uma laje, mais rápido você vem para fechamentos, acabamentos, entendeu? Então, tudo isso gera um benefício. Outro benefício, a sua obra é mais leve. Obras em estrutura metálica, elas são, assim, via de regra, aproximadamente 35% do peso comparado se ela fosse em concreto armado. Caramba. Ou seja, imagina essa leveza e o impacto disso nas fundações. Quando soma com os blocos da gente, então... Quando soma com outras soluções... 60% mais leve, uma estrutura metálica... 35% mais leve. Pois é, entendeu? Então, assim, tudo isso, aí quando você trabalha em terrenos, por exemplo, em declive, em aclive, terrenos que tem um solo ruim, tudo isso dá mais um ponto a favor de você utilizar a estrutura metálica, porque você vai ter, digamos, um solo ruim, irá exigir mais demanda de fundação, que aí pode ser estaca, enfim, sapatas, enfim. Quando você reduz a carga no solo ruim, você automaticamente reduz o volume e o custo dessas fundações. Então, são esses aspectos que eu falei. Conta que às vezes as pessoas não fazem, né? Contas que não fazem. Pois é. No Brasil, a gente está acostumado a fazer obra e começar uma construção, né, historicamente, sem nenhum planejamento. E esse planejamento ele passa desde planejamento de obra até planejamento financeiro. Então, eu vou gastar 100 mil. Aí quando gasto os 100, tá no fim da metade. Eu vou fazendo devagarzinho, eu vou fazendo, e acaba não entendendo o impacto que isso vai ter no final da obra. Porque obra cara não é obra estrutura metálica. Obra cara é obra que demora. Obra cara é aquela obra que você vai postergando, você tem um acidente de trabalho, você não sei o quê, aí o imposto, final, aí chuva, porque dá pra trabalhar na estrutura metálica com chuva, né? Dá, principalmente se o método construtivo for parafuso. Se você trabalhar com obra parafusada, o impacto de um período chuvoso da tua construção é bem minimizado. Claro que um ambiente chuvoso ele é um ambiente não ideal para qualquer método construtivo. Sim. Aumenta o risco para tudo.
Mas se a gente trabalha numa estrutura feita, parafusada, com consoles, e, enfim, quando parou de chover, a estrutura já está seca, como ali não vai ter nenhum elemento Não, de mas ligação assim, na solda, nublado, tá ameaçando chover. Você já não vai, você não vai concretar uma laje se estiver ameaçando chover. Porque se chover no meio da concretagem. exatamente. Então, é outro benefício. Quem manda no ritmo da estrutura metálica não é o método construtivo, a cura do concreto ou as etapas da receita do bolo antiga de fazer a obra. Quem manda no ritmo da estrutura metálica está muito mais ligado com o planejamento e o fluxo de caixa daquele empreendimento. Então, assim, se a gente quiser erguer uma edificação no ritmo mais rápido possível, o AS permite isso, desde que você encaixe isso num planejamento bem feito e no fluxo de caixa bem feito. Porque obra em estrutura metálica sem planejamento, aí sim ela se torna algo caro. Exato. Porque você vai fazendo as coisas, digamos, sem controle e gastando muito mais num insumo que é bem mais caro. Mas é algo comum a gente trazer especialistas de algumas áreas aqui. E aí é o que a gente sempre fala também. Tem que procurar um especialista também. Não adianta para ele pegar um serralheiro na esquina e dizer assim, vamos fazer meu prédio de estrutura metálica. Que é exatamente outro aspecto que eu sempre gosto de frisar, que é o seguinte. Estrutura metálica, serralheria é uma coisa. Engenharia de estruturas metálicas é outra completamente diferente. Lembra que eu sempre falo a receita do bolo? A nossa receita do bolo é a NBR 8800 de 2008. Ela rege tudo que a gente tem que fazer. Tudo que você for fazer que está fora dessa norma, você está fazendo uma coisa de achismo, uma coisa de interpretação, uma coisa de, enfim, cultura, aquela velha história. Você pega um serralheiro e você pega uma lista de material do serralheiro. Ele chega e diz, meu eletrodo é esse, meu não sei o quê, eu quero a máquina de soldar é essa. Aí quando você chega para ele e fala, qual é a amperagem que você vai derreter esse eletrodo? Como é que você vai fazer o intervalo desses cordões de solda? Como é que você vai checar se a poça de fusão na interligação daquelas peças vai estar adequada e não vai estar contaminada? Entendeu? Então... era isso que eu ia falar, porque até eu já não estava entendendo mais aí nada. Aí você pegou pesado, meu amigo. Aí traduz aí. Agora você tem que traduzir um pouquinho. Primeiro, esse negócio da poça aí. Eu nunca ouvi falar essa palavra. Poça de alguma coisa. É o seguinte, um dos métodos da gente fazer interligação de peças metálicas são exatamente a solda, né? Uma ligação soldada que ela pode ser por eletrodo, pode ser por interligação, grudar uma peça na outra, exatamente. Quando não é parafuso, é um elemento soldado que muita gente acha que é ruim ou que é pior do que parafuso, mas não é. São técnicas diferentes, tão boas quanto, entendeu? Até porque várias obras em estrutura metálica que são aparafusadas, elas têm, na ligação dos consoles, também elementos soldados. Então, não é que existe uma coisa ruim ou uma coisa boa. Existe a melhor solução de acordo com o projeto estrutural e a obra daquela demanda, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em ligação de elementos soldados, que é exatamente fazer essa grudar uma peça na outra, a gente precisa certificar que aquela solda ela está sendo feita de forma adequada, que a gente está fazendo a ligação dos metais numa amperagem correta, com um tipo de eletrodo correto, com uma máquina correta, com uma angulação correta daquele cordão de solda, que é para eu criar um elemento de ligação que me dê a resistência do meu projeto. Quando eu falo de poça de fusão, é o que a gente, quando olha uma peça soldada na outra, e a gente vê aquele cordão de solda, né? Aquele cordão de solda nada mais é a parte externa que a gente está vendo, mas a ligação está ali dentro, que é exatamente o derretimento do metal base e o derretimento do eletrodo, ou no caso da interligação. É o negocinho da solda, né? É um dos consumíveis da solda, exatamente. Que a solda não necessariamente precisa ter eletrodo, né? Ela pode ser uma solda tipo MIG, que aí a gente usa um arame, usa argônio, usa uma ligação de gases que faz também essa interligação. O objetivo disso é o seguinte, é não contaminar a ligação das duas peças. Porque essa contaminação, além de diminuir a resistência daquele ponto de fixação, pode virar um ponto de corrosão. Pode virar um ponto de corrosão. Por isso que quando a gente trabalha com um eletrodo revestido, a gente sempre fala em limpar a solda, que é realmente tirar aquela carepa, tirar aquela casca que fica ali, né? Aquela casca, na verdade, ela é feita para proteger a poça de fusão. Então, quando você faz uma limpeza da solda, que é exatamente o elemento que liga um metal no outro, se você não tratar bem, que é o que a gente chama de stripe coating, que é após a solda, você fazer uma limpeza daquele cordão e você passar um ademão de primer naquele ponto antes de você dar a ademão global da peça, isso significa que aquele ponto está ainda mais protegido do que o resto da estrutura. Por quê? É um ponto de fragilidade.
Mas tu tá me deixando com medo, bicho. Toda vez que eu for contratar um serralheiro agora, eu vou contratar me tremendo assim, com medo danado, porque eu sei que isso aí... Não, é aquela história. Se você quer saber mais sobre estrutura metálica, pô, se inscreve no MBA de PM. Tu tem um MBA, Não, o homem é tão profissional, a teoria é tão grande. Eu já ia perguntar onde é que se inscrevia. Não, aí o que eu quero dizer é que é o seguinte, não estou aqui para condenar, sabe, Tiago, a serralheria, nem os métodos práticos que a gente tá falando no nosso dia a dia, o empirismo da construção, que foi isso que nos levou até aqui. O que eu quero dizer é que são coisas muito diferentes quando a gente olha uma garagem da casa do seu avô, feita com ferro, soldado, varão, aquela coisa toda, e você compara aquilo ali com uma... O serralheiro que fez a cobertura lá do nosso showroom, ele soldava com ele fechado. Ele não tinha máscara, não tinha nada. Ele fazia assim, ele Encostava. Assim, eu ficava olhando, eu digo, meu irmão, o que esse cara tá fazendo? Aí fazia assim, aí, fechava o olho. Alguns fazem assim, ó. Você fechava o olho, bicho. Como é que o cara vai fazer um negócio desse aí, da poça de não sei o que lá, com o olho fechado? Engraçado que como é que o cara vai controlar a angulação do cordão, né? Piorou. Engraçado é que quando a mão de obra é um grande problema para todas as áreas, né? E quando a gente trata de inovação, é muito mais difícil você identificar e criar uma mão de obra para atender a sua demanda. E então, vários dos nossos profissionais lá da fábrica, eles são serralheiros. Enfim, tem aquela... E aí, quando a gente chega no primeiro dia que a gente entrega o kit para eles, que é uma máscara de solda eletrônica com fixação na cabeça, que eles estão acostumados a fazer ou no olho, ou segurando aquela... Rapaz, os caras dizem, rapaz, doutor, eu nunca trabalhei com isso na vida, eu sou serralheiro há 15 anos. Eu disse, pronto, pelo amor de Deus, agora você vai aprender como é o jeito certo de fazer, que você não tá vendo, como é que você vai saber o que você tá fazendo, entendeu? Então, são coisas que a gente sempre gosta de conversar. É uma máscara bem baratinha, uns 600 conto, não é uma máscarazinha. A gente compra um pouco mais barato que compra grosso. Mas você não sabe a produtividade que isso dá na hora da gente fabricar peças pesadas, porque a própria máquina ela tem um sensor que a partir do momento que ela sente o brilho do cordão, ela já escurece o visor. Então ele não precisa estar tirando, ele consegue fixar o olho e aquela lente é normatizada justamente para não prejudicar a visão do soldador. Entendeu? Então, são coisas, são detalhes que fazem, enfim, a estrutura metálica ser algo diferenciado, mas que se você seguir a receita do bolo, dá certo. Entendeu? Então o grande problema não é a serralheria, é você identificar que se você quer uma obra e você entende que a seriedade que é você erguer uma casa, erguer um prédio, pra gente é algo tão normal, porque é nosso dia a dia, né? Mas quando a gente vai dorme de noite, bota a cabeça no travesseiro e pensa que a gente tá erguendo um local onde a gente vai ter uma responsabilidade muito grande de todo mundo que tá ali dentro, aí a gente se preocupa, rapaz, realmente eu tô seguindo uma norma, eu tô seguindo um padrão, ou eu deixei o serralheiro escolher por mim, entendeu? Então, essa é a importância da gente buscar sempre os especialistas de cada área, entendeu? Então, quando a gente fala, aí vamos falar um pouco, já puxando, falar sobre fatores negativos da estrutura metálica. Uma desvantagem que todo mundo tem na cabeça, pelo menos todo engenheiro, não vou dizer o pessoal, é que estrutura metálica é mais caro que a convencional. Mito ou é verdade? Vamos lá. Essa é a pergunta que eu respondo quase que diariamente e brigo muito com o Rafael por isso. E a gente prova, né? Brigo muito com o Rafael por isso, que é pra gente entender e provar pra todo mundo que o grande problema hoje da construção de estrutura metálica não está tão difundida quanto deveria, porque está difundida, a questão é só a gente abrir os olhos para ver, é conhecimento. Conhecimento, é informação técnica de qualidade. A gente, na nossa formação básica de engenharia, a gente sabe, a gente muitas vezes faz uma cadeira de madeira e aço, que com aquele professor que não dimensiona. Fala isso, professor. Que não dimensiona. Não, ele é gente boa. Só não dá. Que não dimensiona uma treliça, que não entende suas obrigações, entendeu? Então a gente chega no mercado formado com uma cadeirinha de estrutura metálica sem saber a quantidade de possibilidades que isso pode trazer para o nosso dia a dia, entendeu? Então, quando a gente fala de custo de obra convencional, quando a gente fala disso comparado com estrutura metálica, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente fala de aço pesado, o custo da tua construção, de fazê-la em aço ou convencional, concreto moldado em obra, ele vai atuar exclusivamente nos itens ao qual ela substitui o concreto. Exemplo, você vai construir uma casa. A sua casa, se ela for estrutura metálica, ela não vai ser 30%, 40% mais cara. Ela vai ser 30%, 35%,
mais caro, dependendo do teu projeto, em cima dos itens Da da estrutura. tua superestrutura. E tu vai economizar nas tuas fundações. Ou seja, quando a gente vai no orçamento global, vamos imaginar aqui, em números redondos, se sua obra for 100 mil e você vai gastar 30 mil na tua superestrutura, vamos calcular 30% De 30 mil. de 30 9 mil. Vou gastar 40. Mas meu custo global, ele vai para 110. Ou seja, o meu custo da construção por ter feito metálico, ele aumentou 10% no valor global da obra. Mas o prazo que eu ia fazer... Não, em mas um aí ano, você esqueceu só de tirar o desconto da fundação. além da também vai fundação, reduzir, né? além da fundação. Vai Eu tô fazendo reduzir, uma conta de padaria. Fazendo essa conta dos 30% sobre os itens da superestrutura, Essa conta aí eu tenho tudo planilhado. Tudo. a gente aumenta 10, 12% em relação ao valor global da tua obra. Mas tu ia construir um ano, se eu te entrego em 4 meses, se é um imóvel comercial, Não, mesmo que seja residencial, né? Mesmo Se que seja você residencial. se você vai morar muito antes... você vai morar muito antes, você deixa de pagar aluguel, você vai construir uma galeria que você precisa alugar as salas. Poxa, essa diferença de 4 meses para um ano, você já está faturando com os aluguéis. Então onde é que foi mais caro ou mais barato? A indústria já viu isso há vários anos atrás. Por isso que nenhuma indústria, nenhum grande shopping, nenhum centro comercial é feito hoje sem utilizar técnicas construtivas pré-fabricadas. Seja pré-moldado em concreto, com pilares e vigas em concreto armado, seja em estrutura metálica, entendeu? Por quê? Porque a indústria e o comércio de grande porte não tem tempo para perder. Então por que a gente não usa essa mesma lógica para nossa casa, para nossa galeria, para o nosso posto, para o nosso shopping, para nosso, entendeu? Então é isso para o nosso prédio. Então é isso que a gente precisa desmistificar. E aí, enfim, feito esse bate-papo bem rapidinho, vocês entenderam que, na verdade, não é mais caro construir estrutura metálica. O custo é realmente mais alto em relação à obra convencional, em cima dos itens que atuam na estrutura metálica. Mas comparado com o sofro isso concreto. também, porque se você comparar o meu bloco com o tijolo, o bloco vai ser mais caro. Pois é. Só que quando você olha o conjunto, a construção da parede em si, a gente Isso. consegue ser mais competitivo. Exatamente. É pensar no global. É entender que, lembra que eu falei, obra cara é obra que demora. Então, se você coloca tudo isso na conta e faz a conta, que é o que muita gente acaba começando obra sem entender e sem querer saber quanto é, eu não quero nem ver, né? Quanto é que eu vou gastar? Eu vou começar. Então, se a partir do momento que você planilha tudo isso, você entende que, claro, construir em estrutura metálica pode, no final, ser mais caro. Mas quais são os benefícios que eu vou ter em utilizar um método construtivo industrializado, né? O que é que eu vou ter isso para minha obra? Então, quando a gente bota tudo isso, não é caro. É aquela questão de preço e valor. É você identificar qual é o valor que você vai ter erguendo uma estrutura muito mais esbelta, mais leve, mais rápida, mais precisa, pagando um pouco mais e usufruindo bem antes. Então, quanto vale seu tempo? Né? É isso. Bacana, E aí, exatamente. foi olhando essas vantagens que a GRS decidiu inovar e vou Exato. fazer. E é inclusive na contramão, porque a gente tem uma porrada de incorporadora e construtora, até grandes construtoras em Recife que não usam a estrutura metálica, né? Pois é. Sempre concreto armado, concreto armado, Pois concreto pois armado. E aí, a história um pouquinho da GRS ela é a seguinte. Em 2018, 2019, quando eu decidi voltar para o mercado da construção civil, eu identifiquei alguns nichos de mercado que a gente poderia fazer diferente. E aí foi quando nós nos aprofundamos, onde a gente iniciou essa parceria aí com o Pedro, para estudar esse mercado e o porquê não fazer estrutura metálica. E aí tudo isso que Pedro falou, eu ainda complemento, ele o lado da metalúrgica e o lado da construtora, do incorporador, que você é o lado do isso, cliente, né? Exato. Tudo que ele falou tem embasamento e principalmente na falta de conhecimento. E outra, aí no bairrismo, nas barreiras, na cabeça do incorporador. Por quê? É fato, a estrutura metálica, quando você pega uma estrutura metálica e uma estrutura convencional, ela é mais cara. Porém é o seguinte, eu não uso madeira para formar meus pilares, eu não uso concreto, Thiago odeia madeira. eu não tenho armador, eu não tenho carpinteiro, eu não tenho escoras quando eu coloco a minha laje. Consumo de água Muito menor. Então hoje a GRS, nós temos essa planilha do Iate Tamandaré, que foi o primeiro prédio que nós decidimos realmente começar logo com estrutura metálica e na praia. É isso que eu ia falar, ainda vencendo outro Exatamente. mito que estrutura metálica não dá pra fazer na praia, né? Exato. E São aí 50 metros na praia ou menos? são 80 metros 80 da metros praia. na praia. Em linha reta dá 48 metros, porém tem que pegar a principal para pegar uma perpendicular, aí dá 80 metros.
E aí, quando nós lançamos essa proposta do Iate Tamandaré em estrutura metálica, eu quebrei cabeça com o Pedro, ó, vamos orçar a obra inteira, do começo até hoje. E eu me sinto privilegiado, porque ele é minha estrutura e tu é nosso fechamento. Né? Periferia e divisões internas. Então, a gente consegue ter, sim, uma economia na obra, quando você olha, o que Pedro fala, obra cara é obra que demora. Então, se eu tenho uma obra, por exemplo, hoje eu tenho isso metrificado, o meu pedreiro, meu melhor pedreiro, ele faz 1 metro quadrado de alvenaria usando 26 tijolos e ele demora 13 minutos. O teu bloco, eu comprei 2 blocos e pedi pro meu pedreiro sentar, gastou 3 minutos para fazer o mesmo metro quadrado. Ou seja, isso eu tenho um impacto final na minha construção. Então, o que falta, o que Pedro falou muito bem, eu reitero, é o conhecimento do incorporador. Por quê? Hoje, qual é o misticismo do mercado? O incorporador quer fazer obra com o dinheiro dos outros. O quanto menor ele tirar dinheiro do bolso, melhor. Porém, o incorporador, para usar uma estrutura pré-fabricada, uma estrutura metálica, ele tem que fazer o aporte inicial. Então, isso é o que o incorporador não quer. Porque você comprar a estrutura inteira de um prédio, por exemplo, o iate foi o quê? 1 milhão e pouco, não foi? A estrutura toda. Então, o que o incorporador quer é fazer as vendas, esperar o dinheiro entrar para comprar. Então, se ele for esperar essa venda para ter esse fluxo de caixa para poder comprar a estrutura, ele não vai ter a celeridade. Aí é o que a obra sai custando mais caro, porque demora. Então, a gente sofreu... Um prédio igual o iate, se fosse convencional, acho que era o dobro ou 3 vezes triplo, mais. E sem contar a minha fundação. Então, a gente está falando de um solo de praia que tem um lençol freático muito alto. Então, se eu fosse fazer uma estrutura convencional, eu tenho que bater estaca. Para ter noção, a altura do meu bloco de fundação do iate é 60 centímetros. Pô. E é ridículo. É ridículo. A gente conseguiu diminuir aí 30% o peso da nossa obra. Então, sem contar, eu sou muito milimétrico, sou muito analítico. E o Pedro mandou uma foto para mim uma vez, olha se tu acha algum pilar aqui fora de nível, alguma viga fora de nível, algum pilar fora de prumo. Zero. Se tu botar o laser em cima, no rooftop, e apontar para a tua fundação, tá lá. O ponto bate exatamente. Caramba. Então é essa entrega que a estrutura metálica consegue beneficiar e agregar o valor da tua obra. Se você olhar estrutura por estrutura, ela é mais cara. Mas se você olhar a obra como um todo, é muito mais barato. Muito mais barato, não tem o que pensar. Primeiro que eu tenho uma empresa pensante por trás, que ela é responsável pela estrutura, onde eu não tenho o meu mestre de obra, que é metido em engenheiro, nada contra mestre de obra, óbvio, mas a gente sabe que no nosso mercado tem muito disso. Então não tem o serralheiro que acha que é um pré-fabricante de estrutura metálica. Então a gente consegue realmente entregar uma qualidade e um serviço que não existe. Então hoje aqui no grande Recife, ou na grande região metropolitana, até em Pernambuco, uso até falar no Nordeste, qual é o prédio de litoral que tu enxerga com estrutura metálica? O que a gente enxerga é no Rio de Janeiro, que é aquele hotel Fazano, né? O Fazano no Rio de Janeiro, que é completamente beira-mar. Então, nessa virada de chave para inovar a GRS, um dos pontos que nós queríamos atingir era esse ponto da estrutura e a sustentabilidade, que não tem o que falar. Não tem madeira, se tu for lá na obra, tu vê perfil metálico no chão, mas uma obra limpa, obra organizada, uma obra que não demanda 15 homens, 10 homens na obra para fazer. Então é uma obra que em si, ela sai muito mais organizada. Então isso são os benefícios que a gente consegue entregar para o cliente. Então, por exemplo, o iate eu tenho um contrato para entregar final do ano que vem. A gente vai trabalhar para entregar dia 31 de dezembro desse ano, graças à velocidade da estrutura metálica. E Pedro falou uma coisa que, enquanto um período chuvoso, eu continuo trabalhando. Continua, mesmo com chuva, Recife alagado, continuo trabalhando. Por quê? Porque a obra é feita fora. A obra é feita dentro do galpão. A obra só vai para a obra para ser montada. Só, mais nada. Tu vai chegar com o teu bloco lá só para encaixar. Eu não tenho que chapiscar, eu não tenho que rebocar. Então isso é uma vantagem muito grande, isso é uma etapa muito grande que a gente consegue vencer. E aí a gente... Primeiro, nós adotamos o Iate Tamandaré como essa revolução no mercado, que está sendo, porque é uma estrutura metálica, numa construtora que até então não era conhecida, por mais que tenha 13 anos, 150 obras entregues já, exatamente 159 casas entregues pelo Minha Casa Minha Vida, um condomínio fechado em Sapé de 213 lotes, um loteamento de 500 lotes em Itabaiana, mas que ainda era uma construtora desconhecida. Mas por quê? Porque começou a ganhar holofote através do método construtivo. Então, nessa parceria que a gente fez com a Metálica, a gente conseguiu subir um nível dentro das incorporadoras do Recife, que muitas pessoas já estão vendo a nossa obra e falam, não,
não posso falar o nome de uma construtora aqui, né? Mas aí as pessoas falam, essa tá a entregar. Essa obra tá andando. Porque a gente sabe que tem uma construtora aqui que prometeu muito e não entregou, e tem muita obra parada. Uhum. Então a gente sofreu esse misticismo também, das pessoas falarem, é um novo. Então, quebrar essa barreira, que foi difícil, e a gente conseguiu. Então, hoje o iate é 100%, um sucesso, 100% de venda. Não tem mais um apartamento para vender. A obra andando num ritmo extremamente acelerado. Paramos no período de chuva, porque Pedro estava trabalhando no depósito, e a obra em si parada. E agora, acabou as chuvas, a gente voltou, Pedro voltou com todo gás. Então, a projeção é que, no máximo, próxima semana, a estrutura já esteja 100% findada. E como eu falei no começo, totalizando os dias, o incrível é isso. A gente tem uma obra de 1.088 metros quadrados, um subsolo e com 5 pavimentos, contando com térreo e até o rooftop, aonde contando todos os dias dele, da metálica, dentro do meu canteiro de obra, vai dar 45 dias. Caramba. Ou seja, 45 dias para tu erguer 28 pavimentos, tu erguer 4 pavimentos tipo até o rooftop. 28 unidades, no caso. 28 unidades. E aí a gente vai ter um total aí de 45 dias para fazer isso. Então, qual é a obra que consegue te entregar isso? Qual é o sistema construtivo que consegue entregar isso? Uma pergunta, como são as lajes lá? Então, nós adotamos o sistema misto. Então, todo o meu esqueleto vai ser um esqueleto metálico e as minhas lajes serão treliçadas. Vai fazer bloco ainda? EPS. Vai fazer ainda? Não, já estão prontas. Ele vai passando pro pavimento de cima, tu vai fazendo embaixo? Não, ele já está terminando. Ele já está subindo. Ele já está subindo o prédio inteiro. Quando como o terreno é pequeno, a estrutura que ele montou foi para ser montada por pórticos. Então montou do 7º pórtico e está vindo para o 1º pórtico. Então quando ele acabar o último pórtico, eu já venho com todas as minhas treliças que estão chegando amanhã na obra e já começo a espalhar. Já venho com o meu EPS, amarro e jogo o concreto em cima. Mas não tem nenhuma laje feita, não? Não, ainda não. Ainda não. Começa semana que vem. Por que não optou por steel deck? Então, aí entra o custo-benefício. Porque realmente o steel deck, o preço era muito, muito superior. Então, a gente optou... É muito grande. É muito grande. É muito grande. Aquela coisa que eu sempre falei, né? A gente tem que saber a obra, o melhor método construtivo é aquele que encaixa no orçamento da obra. Exato. Entendeu? Assim, a gente tá acostumado a fazer muita obra steel deck porque casa muito bem com estrutura metálica, porque a gente já entrega forma, já entrega com a malha e tal, mas nem todos os projetos a gente consegue encaixar essa solução, entendeu? A gente tá fazendo algumas casas lá em Aldeia que são com steel deck, mas porque a gente apresentou esse custo e o cliente, nesse caso, optou por ter mais agilidade para que a gente entregasse esse esqueleto pronto. Mas a gente tem vasta experiência em executar obras onde o esqueleto é metálico e o cliente faz fechamento com bloco de tijolo convencional e laje treliçada, fazendo a amarração corretamente, colocando isso no projeto estrutural para a gente dimensionar todos os esforços. Em alguns casos a gente faz até umas vigas intermediárias que ela não tem função estrutural, tem apenas função de escoramento para vencer os vãos, que é o caso do iate. Então, assim, isso é aquela história, né? Buscar inovação com o pé na planilha, para a gente entender que nosso objetivo é viabilizar. Já que está sendo tão ousado em buscar um esqueleto metálico, por que a gente não pode economizar tendo outras soluções que funcionam tão bem quanto e que vão atender a demanda do cliente, entendeu? Então, é basicamente isso. E quando a gente fala em estrutura metálica, vale a pena a gente fazer um breve retrospecto, que a gente fala de inovação. Mas, na verdade, não é o primeiro prédio de estrutura metálica do Brasil foi erguido em 1954. O edifício Garagem América, que está lá na Rua Riachuelo até hoje. Era um edifício que é para guardar carro, 500 vagas. Caramba. Né, que foi um edifício, depois a gente, enfim, pode passar horas falando sobre essa obra, mas uma obra com perfis todos fornecidos pela CSN, uma obra que só foi possível ser construída em aço, porque se fosse feito o estaqueamento necessário para uma obra em concreto armado ali, os 2 prédios vizinhos iam cair. Caramba. E os pilares do térreo iam ficar tão espessos, tão grandes e volumosos, que não iam permitir que tivessem vagas de garagem no pavimento térreo. Porque a gente está em 1954. Ele não tinha tanta tecnologia do ponto de vista de ter não tinha concreto de 30, 40 não tinha. Então como é que você vai fazer um edifício que você não pode estacionar carro? Então como é que você vai fazer um edifício em concreto armado tão pesado que para fazer uma estaca aqui num solo
tão ruim e tão em um declive, que ele começa numa rua e termina na outra, que ele é totalmente fora de esquadro. Então como é que eu vou fazer isso num terreno que tem duas edificações coladas? Vou fazer estaca aqui, eu vou derrubar meus vizinhos. Então, a partir disso, foi uma obra que começou a ser erguida, começou a abrir um novo segmento no Brasil, mas para atender o quê? Uma obra que foi rápida, prática, feita em aço, em 1954. Caramba. Vamos fazer um retrospecto maior? Vamos! Quando é que a gente fala em edifício em estrutura metálica no mundo? Vamos falar em Chicago, nos Estados Unidos, 1871. Caramba. 1871 houve um grande incêndio em Chicago. E aí foi necessário que tivesse métodos construtivos mais rápidos e práticos para reerguer a cidade. Então, quando a gente vai para 1979, a gente já tem prédios feitos em aço, totalmente feitos em aço, nos Estados Unidos, no centro de Chicago. 20, 25 pavimentos em aço em 1871. Estão lá até hoje. Caramba, ou seja, provando que durabilidade tem. Né? A gente vai falar sobre, construir estrutura metálica na beira do mar. Nós temos casas erguidas na frente do mar, na orla de Maria Farinha, que estão entregues lá há mais de 6 anos, sem pontos de oxidação, sem patologia, sem deformação de viga, sem nenhum pilar torcer, sem pé de pilar com bicheira, porque não tem. Mas por quê? Porque foi feita... lembra que eu falei de receita de bolo? Lembra que eu falei de norma? Para onde você for montar a sua estrutura, você tem que saber e normatizar isso em projeto. Qual é o meu memorial descritivo de proteção contra a corrosão para o local onde a obra vai ser montada. Se o ato tivesse sido feito lá no interior de Petrolina, lá, enfim, Salgueiro, se tivesse sendo feito um prédio totalmente de estrutura metálica lá, o capeamento, a especificação de tinta, a micragem aplicada de primer seria totalmente diferente. Ou seja, seria bem mais barato. Bem mais barato. Bem mais. Porque não teria essa necessidade de atender a norma que é dita na NBR, sem as especificações da norma, dando a mesma durabilidade que a estrutura precisa. Agora, no caso do iate, tem um diferencial ainda, que é o seguinte: o iate é uma obra de estrutura metálica que ninguém vai ver perfil metálico, porque toda a estrutura vai ser revestida. Uhum. Além da pintura final, além do primer, da decapagem mecânica feita nas peças, toda a estrutura vai ser revestida com placas cimentícias, com argamassas, com EPS, para criar mais um capeamento, para que a gente tenha uma vida útil ainda maior e retarde o prazo de manutenção preventiva da edificação. Toda obra precisa de manutenção preventiva. É isso que eu ia te perguntar. Tu estima em quanto tempo a primeira manutenção preventiva? Como a estrutura vai estar toda revestida, né, a gente vai acompanhar o primeiro ano, o terceiro ano e o quinto ano, fazendo inspeções e aberturas na peça para identificar como é que está a proteção dos perfis. Após isso, no contrato de vocês já está incluso. No nosso contrato está incluso. Após isso, a próxima inspeção que a gente considera é após 5 anos da entrega. Depois, 10 anos da entrega, porque o aço vai estar revestido. Se fosse uma estrutura aparente, que não fosse galvanizada a fogo, que é mais uma etapa que em determinadas obras a gente escolhe e opta por esse processo, que nada mais é do que uma proteção feita... Ele já foi explicado, se a gente apertar. Num banho de zinco, né, um banho a quente de zinco, que cria mais um capeamento com aderência química na peça, que ela dá mais durabilidade àquela estrutura, né? Basicamente a gente vê estrutura de petróleo, de extração de petróleo no meio do mar, no Rio de Janeiro, da Petrobras, tudo feito em aço. Por que aquela ali dura? Porque é totalmente protegida, galvanizada, normatizada para aquele ambiente. Se fosse fazer aquela extração que não fosse no meio do mar, e fosse aqui, não precisaria ter aquele tratamento tão robusto como é o caso de estrutura no meio do mar. A gente tem casco de navio no oceano navegando há 150 anos. Navio cargueiro de 100 anos. Só que o casco é feito de quê? É aço. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender e colocar na balança que a oxidação, ela não significa que tua casa vai cair, nem que tua chapa vai furar. Significa que ela dê um sinal de que ela precisa de uma manutenção preventiva. E é muito mais fácil de corrigir de que se fosse em concreto armado. Enfim, você corrigir uma patologia de concreto armado de uma fundação, de um pilar ou de uma viga, a gente sabe como é.
quebrar, tratar ferragem, grautear, aumentar a espessura, é mais madeira, é mais concreto. Muitas vezes tratar uma peça grande se torna um grande problema. Quando a gente fala em estrutura metálica, é basicamente lixar, conferir o capeamento, tratar o ponto de oxidação e pintar. Então é basicamente isso. E outra coisa. Então se torna até mais barato também. Mais né? barato de Tanto preventivo manter. quanto corretivo, Muito né? mais. Lembra que eu falei que estrutura metálica não é um negócio do futuro, e sim um presente? Veja um ambiente bem agressivo. Marco Zero, do lado do Marco Zero, tá sendo erguido o Hotel Marina, da Construtora Tecla, todo feito em aço. Naquele caso ali, um aço patinável, que foi revestido com argamassa mais por questões de incêndio, não por questão de durabilidade da estrutura. E tá lá, toda a estrutura feita metálica, na beira do mar, no Marco Zero do Recife. Ou seja, isso demonstra o quê? Quem vai para a ponta do lápis e identifica que realmente quer inovar e que não quer usar o caixa do cliente para erguer um prédio, que é um diferencial, por exemplo, por que a gente não vê muito mais prédios residenciais sendo erguidos aqui em Recife? Quando a gente vai para São Paulo, esqueça. Muito. Até João Pessoa está Já tem. muito além do que a gente vê aqui. Porque as obras elas precisam de um tempo para elas serem executadas, para ela ser bancada. Ou seja, é a questão de fluxo de caixa. Eu erguei um prédio em 6 meses, é ruim para a construtora. Por quê? Eu vou ter que usar meu caixa. Entendeu? Então não é muito melhor que a obra ande em 3 anos e que quem pague a obra seja o cliente. Para a construtora é o melhor cenário. Agora, quando a gente busca ser inovador, arrojado, busca realmente um diferencial, busca marcar um mercado como realmente uma empresa que faz dar certo e entrega, como é o caso da GRS lá em Tamandaré e nos outros empreendimentos que ela está lançando agora, trazendo técnicas de inovação que não são só metálicas, como eu falei. Nós somos hoje mais um parceiro da GRS, mas a GRS tem uma série de outros parceiros e uma série de obras, cada uma atendendo à necessidade do projeto que ela se aplica. Então, quando a gente fala que estrutura metálica, ela veio para agregar na solução da tua incorporação. Tem vários casos que clientes chegam para mim e falam, Pedro, eu tô com X para gastar e eu tenho que fazer isso aqui em 2 anos. E eu quero fazer metálica. Sabe o que eu faço? Eu disse, rapaz, faz conta e faz convencional. Porque para você não vai ter os benefícios que o aço vai lhe propor. Você precisa pagar devagarzinho, você precisa que isso seja feito a longo prazo, você quer um jeito mais barato de construir, você não está preocupado com o tempo agora. Então, para você, o melhor cenário é buscar um método de construtivo que você controle mais o tempo e o fluxo de caixa. Se a gente fala em construir em estrutura metálica, a gente tem que entender que tudo tem que ser rápido. A aquisição da matéria-prima tem que ser logo aquela velha história. Você começa uma casa com o quê? Um saco de cimento, um pouquinho de areia, uns tijolinhos, você já começou a sua casa. Quando a gente fala em estrutura metálica, um fato negativo é que você tem que... tudo, né? Tem que comprar. Se você... Não é que tem que, mas... Pense comigo, se você for comprar de pingadinho, você não paga mais caro? Então, quando a gente negocia com Gerdau, com ArcelorMittal, com os players do mercado de distribuição de aço local, uma coisa é a gente comprar 5 mil quilos. Outra coisa é eu chegar e dizer, eu quero comprar 80 toneladas. Então eu consigo melhorar esse custo de aquisição da matéria-prima e eu consigo também jogar na nossa linha de produção para eu fabricar isso de uma vez só. A partir do momento que eu faço isso em muitas e muitas etapas, eu vou fazendo de pingadinho, vou te passar como muita obra de residência a gente vê por aí, vou pagar por semana, vou pagar X por semana, vou pagar X por semana, vou pagar o armazém, não sei o quê. A estrutura metálica não funciona. Você vai pagar muito mais caro, porque você vai ter que comprar matéria-prima de pingadinho. A sua produção, que no caso eu vou cobrar de você para fazer isso pingadinho, ocupando minha linha de produção bem mais caro, porque você vai estar pingadinho. E em alguns casos eu não vou nem conseguir fazer. Eu vou dizer para você, poxa, a minha linha de produção, em vez de eu estar fabricando isso aqui, eu acho que eu vou parar para fabricar 3 mil quilos, se eu posso com essa mesma linha fabricar 60, para mim não faz sentido, entendeu? Então, é um fator negativo do uso de estrutura metálica, é você ter um planejamento muito azeitado e um fluxo de caixa que no início ele vai ser um pouco pesado. Pedro, pegando o fio da meada, já que tu está falando desse processo, explica um pouquinho como é o processo de construção e montagem. Vamos supor que eu sou teu cliente, que na verdade eu sou, né? Já pedi orçamento para ele. Vamos trabalhar. Eu chego para tu e digo, Pedro, eu quero construir esse prédio com estrutura metálica. Qual o próximo passo? Tu vai fazer projeto? Tem 2 cenários. 2 cenários. O primeiro cenário é quando o arquiteto já chega com um cliente visando uma obra mais limpa, prática, com grandes vãos, grandes balanços,
muitas vezes em terreno em declive, enfim, quer pensar numa solução inovadora que parte do projeto de arquitetura. Isso é muito bom, porque aí a gente consegue otimizar desde o nascedouro do projeto uma compatibilização estrutural que permita que a gente economize. O que acontece muitas vezes no nosso dia a dia é clientes que já têm um projeto em concreto armado e chegam para a gente para falar, Pedro, eu quero esse projeto em concreto armado para fazer em estrutura metálica. E aí muitas vezes eu tenho que voltar para o arquiteto e dizer, esse pilar, vamos reduzir, esse vão, tu colocasse um pilar aqui, mas pode esquecer ele, eu venço com vão maior, vamos fazer essa parede interna em drywall, já que ela não é uma parede que vai ter nenhum pilar aí no meio, enfim. Esse primeiro passo, quando vem do arquiteto, é muito mais fácil. A partir de um projeto executivo já pensado em aço, a gente faz um estrutural, entrega um orçamento para o cliente, já pensando o projeto, a fabricação e a montagem daquela estrutura partindo de um arquitetônico. Quando o cliente é uma construtora e ela parte para a gente, eu quero realmente fazer um projeto, primeiro que você faça só o projeto estrutural, para depois você orçar para a minha execução. Aí nesse segundo momento, eu estava até comentando com o Regel aqui, que a gente não faz só o projeto estrutural. A gente tem uma demanda de projetos interna, que a gente atua nas nossas demandas. Então, quando a gente tem um cliente que ainda está em dúvida, a gente indica alguns parceiros, que são projetistas, que fazem também aço, que eles negociam diretamente com o cliente o projeto estrutural, fazem o projeto estrutural e a gente orça o projeto estrutural, que muitas vezes a gente questiona, faz uma mudança, faz outra, mas trabalha em cima de uma base que já foi pensada em aço. Então, tem esses dois cenários. O cliente que chega para a gente com um projeto de arquitetura, que aí a gente entrega uma solução de projeto, orçamento e fabricação, tudo integrado, ou o cliente que já chega para a gente com um projeto estrutural, e aí a gente orça a execução daquele projeto. Uma pergunta, então se não tiver projeto, você não tem como executar? Sem projeto nenhum, é o pior cenário, né? Mas a gente faz muito isso com coberta, por exemplo, que aí já são elementos muito mais simples e estão muito mais na nossa prateleira para a gente fabricar e orçar o nosso dia a dia, né? Tem muito cliente que chega para a gente, Pedro, eu tenho essa minha área, 2.000 metros quadrados, eu preciso de um vão de 40 metros, eu preciso que tu cubra isso aí da forma mais rápida, prática e barata possível, e em cima eu quero painel solar. Né? Chega muito pra gente isso. Então, o que a gente faz? A gente já, como está acostumado com isso, com o nosso dia a dia, a gente já entrega uma solução para ele, já dizendo, teu vão tá aqui, a tua solução de pilares vai ser essa, tuas treliças vão ser essa, e nosso custo, tua telha escolhida pode ser essa ou aquela. Entrega esse leque de opções, o cliente opta e a gente entrega um orçamento do metro quadrado montado. E aí o cliente só executa, obviamente, as fundações, que aí a gente, enfim, indica algum parceiro, ou enfim, o próprio cliente às vezes tem, que executa as fundações e a gente vem com consoles e vem pré-fabricando, entendeu? Então, nesses cenários onde o cliente não tem nada, que a grande maioria são as cobertas, né, que são mezaninos, enfim, essa estrutura uma industrial mais pesada, a gente entrega a solução. Mas, por exemplo, chega um cliente pra gente que quer fazer uma casa e não tem nada, aí a gente prefere... Deixa eu te apresentar um arquiteto. Vou te apresentar arquitetos, um projetista, vamos fazer sondagem desse teu solo. A gente faz até uma assessoria prévia para que o cliente chegue pra gente já certo, já com uma proposta bem definida, porque tempo é dinheiro, né? Então, é basicamente isso. Bacana. E aí, você apresentou o orçamento com o projeto, tudo detalhado. O cara fechou o orçamento, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente adequar o fluxo de caixa daquela obra. E aí a gente vai com o orçamento aprovado, indicar para o cliente, né? A gente já, obviamente, já fala isso para ele, que a gente vai ter uma demanda maior no início. Cria um fluxo de caixa, esse fluxo de caixa se encaixa com o cronograma do cliente, ou seja, tem alguns clientes nossos que a gente já fechou hoje para começar uma obra em dezembro, mas ele já está se programando, já começou a fazer aos pouquinhos, a gente já passou a primeira lista de materiais, já comprou uma parte, então já entrou no cronograma dele. Então, a partir desse fluxo de caixa, a gente faz a primeira aquisição da matéria-prima, que vem logo depois do projeto estrutural detalhado. Faz a primeira aquisição da matéria-prima, essa matéria-prima chega lá na nossa fábrica, a gente começa o beneficiamento e encaixa na nossa linha de fabricação. Então, a gente vai dizer para o cliente que, o material chegando tal dia ele sai, tal dia ele monta, entendeu? Então, a gente entrega para o cliente, alinhado com o cronograma de fluxo de desembolso dele, o cronograma executivo daquela obra, que muitas vezes é aquela história. Nem sempre para um cliente é bom entregar a casa dele em 3 meses. Às vezes ele quer que seja entregue em 6. Por quê? Tem coisas que ele está definindo da arquitetura ainda, tem revestimento que ele ainda está decidindo, tem louça sanitária que ele precisa comprar, tem definições de arquitetura que... Então, aquela história, nem sempre ser muito rápido é bom. Entendeu? Então agora, dá mais tempo para ele pagar, né? Uma pergunta para o cliente. Ele cumpre os prazos, então, porque assim, é bem mais previsível, né? Então dá para cumprir os prazos direitinho. Demais. Então, tudo que o Pedro falou é exatamente isso. Ele monta o fluxo dele em cima do fluxo do cliente.
Então, se o cliente falar, quero montar isso aqui em 6 meses, se for viável para ele, obviamente, porque como ele falou, ele vai, para ele não é viável beneficiar 3 toneladas e perder 60, porque a linha de produção dele é a mesma. Então, dentro do cronograma do cliente, ele consegue fazer essa adequação. No iate, até hoje, a gente não tem um atraso de absolutamente nada. Uma obra de 57 toneladas e que tudo foi beneficiado no prazo e tudo foi para a obra no prazo. Isso já levando em consideração o período de chuva e período que o terreno ainda estava recebendo o beneficiamento do rebaixamento do lençol freático. Mas na indústria dele, o pau estava tocando e todas as peças sendo pré-fabricadas. Show. Uma pergunta, qual foi a maior obra em quantidade de toneladas de aço que você já fez? Algumas importantes, né? Teve uma que ele falou 57 toneladas do prédio. Isso, aqui no... Tem algumas obras industriais que são obras que estão na casa de 60, 80, 100. A gente fez algumas coisas na fábrica da Tramontina em Moreno. A gente tem algumas coisas em usinas também de açúcar, né? Que são obras que giram entre 40 e 80 toneladas. E a gente tem aqui no Derby um prédio da Polícia Militar, né? Que é o da Fundação Eficaz, que é um prédio que deve ter pouco mais de 100, 101 toneladas, que foram um prédio totalmente em estrutura metálica. Foi feito com blocos de concreto, não foi concreto leve, mas foi uma obra interessante para a gente, porque a gente venceu as 100 toneladas. Né? Com essa obra, passamos de 950 toneladas de aço beneficiado pela metálica, ou seja, estamos chegando em 1 milhão. E claro que essa questão de quantidade de aço, ela nem sempre uma obra muito pesada é uma obra muito complexa. Porque, por exemplo, obras de grandes cobertas, por exemplo, a gente fez uma obra para um galpão da Infraero que tinha um vão livre de 42 metros. Então é uma obra relativamente leve quando a gente vai para aquilo, porque a gente venceu com treliças metálicas. Mas, se você olhar um vão de 42 metros e uma treliça que foi pré-fabricada e montada no local para vencer isso tudo, você vê que é uma obra bem mais complexa do que uma edificação com muitos pavimentos feitos com perfis laminados. Então, essa questão de... Os pavimentos também você vai... É só repetição, né? É basicamente repetição, né? Então, você que trabalha com muita obra residencial e Rafael também de incorporação, que às vezes uma casa é muito mais complexa do que você fazer um prédio, porque basicamente depois que você resolve a sua fundação e seu primeiro pavimento tipo, o resto é replicar. Exato. Então, mas normalmente as nossas obras, elas giram entre 50 e 80 toneladas. Claro que obras residenciais, que foi um segmento que pós-pandemia, né, e na pandemia acabou crescendo bastante, acho que para vocês também, né? Todo mundo agora quer um cantinho para chamar de seu, numa casa que você tem espaço e grama para pisar. Inclusive eu mesmo comprei alguns lotes aí justamente para erguer uma casa para, enfim, cuidar da molecada e tal. Então, essa demanda são obras menores que giram entre 10 e 20 toneladas, obras pequenas, que também estão na nossa cartela de clientes. E a gente entende também como diferencial porque chega mais próximo do cliente final. Porque muitas vezes você faz uma obra numa indústria, que é uma obra pesada, uma obra que fica lá e tal. Depois de pronta, você nem sabe, você tá lá e nem aconteceu. Agora, quando você faz uma obra de 20, 25, que é uma casa, a pessoa vê os benefícios daquilo acontecendo, a pessoa chega numa semana e vê a obra de um jeito, vai 10 dias depois e vê 15 pilares no lugar, 10 vigas no lugar e já o esqueleto começando a tomar forma. Isso, para a gente, é muito gratificante. Entendeu? Então, hoje, a gente tem, enfim, cada vez mais trabalhado em obras que a gente entende como são obras de pequeno porte, justamente trazendo os mesmos benefícios que você tem para uma obra de grande porte, uma obra industrializada, industrial, né, como o nome propriamente diz, para uma casa de campo, uma casa de praia, que você, basicamente, se despreocupa da parte mais chata da obra, que é exatamente você comprar cimento, comprar areia, comprar madeira, comprar ferro, comprar tudo. Deixar aquele esqueletinho pronto, que tem clientes nossos que eles muitas vezes nem fecharam com a construtora ainda. Eles fecharam a fundação, fecharam o esqueleto e estão lá olhando o esqueleto. Porque depois do esqueleto pronto, ele mesmo vai se definir, ele mesmo vai contratar, o revestimento é mais fácil de achar, contrata a empresa de instalações, entendeu? Ou seja, a obra, lembra aquilo que eu falei, que nem sempre a obra muito, muito rápida é bom para o cliente, você tem que encaixar no tempo dele, entendeu? Então, a gente tem adorado fazer obras residenciais, obras de múltiplos pavimentos, estamos com iate, já estamos com algumas outras na agulha, vindas a partir da experiência do iate. Então, graças a Deus, o mercado de construção civil, vocês devem estar sentindo isso, ele realmente está voltando a tracionar no ritmo que a gente espera. A gente acredita também que no próximo ano a gente vai estar
com ainda mais obras rodando por aí, e estamos investindo nisso. Eu acho que vocês, todo mundo aqui que tem empresa sabe que empresa que não está crescendo, ela está diminuindo. Exato. Então, pandemia passou, pós-pandemia passou, agora a gente está erguendo as mangas aí para entregar esses empreendimentos que estão previstos para esse ano e tocar no próximo, em parceria com o GRS, com o Flamengo, com o Thiago aí, que já trouxe mais um projeto para a gente hoje. Vamos construir aço, rapaz. Vamos construir aço. Vamos embora. Quando você fala em eliminar madeira, é a minha praia. Né? Tem que trazer um cara de wood frame aqui, né? Ele acaba que faz steel frame com madeira para ele aregar contigo aí, para ver se muda. Porque eu também tenho esse mesmo pensamento. Madeira, rapaz, pelo amor de Deus. A gente trouxe um de madeira plástica. Eu vi. Mas é outra coisa, né? Aquela madeira você não joga fora, né? Eu acho que ele tira o lixo e recicla. Exato. É outra história. Não está derrubando floresta. É outra história. Bom, Exato. Falar rapidinho também, a gente já falou um pouco sobre manutenção, né? Mas a parte de manutenção e sustentabilidade, quais são os principais cuidados que você tem que ter de manutenção e como é indústria? Como você falou, eu compro de Gerdau, ArcelorMittal e tal, mesmo assim é sustentável? Comprar... Não, a estrutura metálica em si, porque querendo ou não, você tem um processo industrial. Vamos considerar um cenário onde você construiu uma casa e você, como aconteceu com o Tim Maia, né? Ele construiu uma casa no terreno errado. Foi. Né? Ele construiu uma casa no terreno errado, né? Se por acaso o Tim Maia tivesse feito aquela casa em estrutura metálica, ele poderia retirar aquela estrutura toda, remontá-la ou vendê-la. Porque a estrutura metálica, o aço que a gente está acostumado a lidar, A36, A572, A1020, são aços que são totalmente recicláveis. Voltam para fornos e viram aço novamente. Então, quando a gente fala em estrutura metálica ser algo sustentável, a gente vai para esses dois viés. Primeiro, pelo desperdício, que não tem. É mínimo. É mínimo. É muito. A gente, inclusive, nos projetos estruturais, briga muito com os projetistas justamente para a gente otimizar perfis, muitas vezes usar um perfil de massa específica maior, mas que eu possa padronizar ele para evitar o corte, evitar desperdício nisso. Isso tem a ver com racionalidade de construção civil, que tem tudo a ver com estrutura metálica. E outra coisa é o reaproveitamento. As sobras que, enfim, mês a mês a gente acaba tendo sobras lá na fábrica, toda aquela sobra ela é reciclada. Então, basicamente, eu não tenho que começar uma obra e pagar um papa-metralha para toda semana estar pagando para ele levar a matéria embora. Madeira, principalmente. Madeira. Mano, o cara comprar madeira e chover e o cara esquecer de cobrir a tábua. Essas tábuas de pino hoje em dia que com saliva ela já enverga. Quando nublou, a tábua já enverga. Exato. Então você imagina tirar isso da tua obra é realmente um negócio muito diferenciado e aí entra no aspecto de sustentabilidade, né? Ninguém quer fazer uma obra para se desmontar, mas a gente já teve galpões que a gente era um terreno alugado de um cliente que a gente fez um galpão de 1.000 metros quadrados e depois de um certo tempo o dono do terreno quis dobrar o orçamento, dobrar o custo do aluguel. Quando viu que o cara montou um galpão, esse cara não vai sair daí. E aí ele disse: Pedro, lembra aquela estrutura que tu montasse há 4 anos atrás? Eu lembro. Rapaz, vamos desmontar ela. E a gente desmontou. Não vou dizer que a gente aproveitou 100%, porque como foi uma estrutura soldada, não foi parafusada, a gente teve que cortar em algumas etapas, mas que com chapas e com reforços, todo aquele galpão foi remontado em outro terreno. Só o que perdeu foi a fundação. O que perdeu foi basicamente as fundações, que tem algumas obras já rodando, inclusive nossas, com fundações pré-fabricadas também. Blocos em concretos pré-moldados, que num cenário... Noronha, né? Noronha tem empreendimento da GRS, que está sendo erguido lá em Noronha, está em etapa ainda de pré-fabricação para ir para montagem, que é uma obra que vai ser toda metálica e até as fundações vão ser pré-fabricadas em concreto armado. Ou seja, se você vai levar para Noronha ou vai comprar lá cimento, areia, brita, porque você não já leva pronto daqui os blocos e faz lá só a emenda, faz lá só o posicionamento dele lá. Então, até nisso... Mais uma inovação. Entendeu? É entender que a gente tem que pensar fora da caixa. É nossa obrigação como engenheiros, enfim, gente que está atuando no mercado, é entender que fazer o mínimo possível vai fazer alguma coisa, sabe? Tem que tirar essa coisa da cabeça de que construir tem que ser do jeito que a gente constrói há 100 anos atrás. Não faz sentido isso. Não é só do aspecto de sustentabilidade, sabe? É porque é burro mesmo.
Entendeu? A gente, poxa, você construiu uma casa, comprar tijolo. Quem aqui já não precisou mandar voltar a carrada de tijolo, porque os tijolos chegam metade quebrado, que não aguenta nem o transporte. Então, torto. Torto. Pois é. O cara vai comprar o mais barato. O cara vai comprar o mais barato e muitas vezes qual é o controle de qualidade que o cara da olaria vai te entregar, né, lá e já chega na tua, tu só sabe quando descarregou, só descarregou já quebrou metade. É verdade. Entendeu? Então, tu pagar uma obra que tu compra os insumos que não são baratos e tu pagar toda semana pra vir um papa-metralha pra levar embora. É isso que eu digo. É por isso que tem alguns dados que falam 25% e alguns dados que falam 33% de desperdício na construção. 30%. 30%, é. Aí a média é 30%, mas a cada 3 casas, uma praticamente vai pro lixo. Basicamente é pro Exato. lixo. Aí ninguém faz Exato. conta. Exemplo, pô, você faz uma conta. Você vai fazer um prédio como o iate. Faz a conta da quantidade de funcionários que você vai ter ao longo de todas as etapas, funcionários diferentes ao longo de todas as etapas da obra. Fundação é mão de obra, você vai subir na outra mão de obra, você vai ter um canteiro que a todo vapor, você vai ter 30 funcionários. Aí você imagina, 30 funcionários, canteiro para 30 funcionários, alojamento para 30 funcionários, Imposto. alimentação para 30 funcionários. Aí você, depois que termina as etapas, você tem que demitir esse pessoal. Aí os encargos dessa demissão. Quando eu digo que essa superestrutura todinha vai ser erguida por uma equipe de 8 pessoas, você fica, poxa, é possível, não é possível, mas você tem que entender que o que vai para a obra é uma montagem. Por isso que eu falo em pré-fabricação, por isso que é uma construção industrializada. Lembra que eu falei lá atrás? Tudo que você puder fazer fora do canteiro de obra, faça. Porque isso vai se tornar um benefício tanto financeiro quanto de prazo, e que no final das contas você vai entender que se você quantificar aquele velho problema de planilha, todos os custos de uma construção tradicional, inclusive os 30% de desperdício, mais os encargos, mais o risco de acidente de trabalho, mas tudo isso você vai entender que estrutura metálica não é mais caro, não. E no final, se você tiver tudo cronometrado e orquestrado, você ainda tem uma economia muito maior do que se fosse uma estrutura convencional. Com certeza. Entendeu? Então, por isso que eu tô dizendo. Aí, colocar na balança, planejar, trabalhar com uma mão de obra especializada e entender que dá para fazer diferente. Né? É só você realmente acreditar que qual é o que a gente conversou, o que a gente está fazendo aqui agora é difundir conhecimento. Exato. O grande diferencial que a gente precisa ter no mercado hoje é conhecimento. As pessoas não fazem diferente, não conhecem os blocos da Framier, não conhecem os blocos do Thiago, porque realmente não procuraram e não viram, não se encontraram nesse método construtivo que é muito bacana. Inclusive, como eu te falei, acabei de entregar uma obra toda com blocos que a produtividade era de fazer rir pro cliente, porque eu montei o esqueleto, ele falou, ó, semana que vem tá chegando os blocos. Aí ele foi na obra na segunda, os blocos descarregaram. Quando chegou na sexta-feira, eu tinha 80% da obra fechada. Aí o cara me, porra, que isso? Aí o cara já se preocupa pra pagar, desse bicho e a medição. Disse, calma. A gente vai fazer, vamos devagarzinho, tal, porque é aquela história. Trazer inovação é a melhor solução para os clientes. Inclusive, grande parte dos nossos parceiros são construtores, porque querem entregar inovação para o cliente final. É muito difícil a gente lidar diretamente com o cliente e ser convocado diretamente para o cliente para erguer uma obra. Em alguns casos acontece. Tem cliente que escolhe fazer em aço, escolhe fazer com a gente antes de escolher a construtora. Mas, na grande maioria dos casos, é o próprio construtor que diz, ó, eu quero entregar uma mais rápida, eu quero entregar uma mais limpa, eu quero vender para o meu cliente uma solução diferenciada e bora fazer junto? Então, esse é o melhor cenário, entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente faz obra juntos, do mesmo jeito que o Thiago a gente faz obra junto, do mesmo jeito que a gente faz obra junto com a GRS. É entender que se a gente buscar a melhor solução para o cliente, inovação é bom de vender. Pois é. Inovação é um negócio bom de vender, porque é o diferente, que funciona, entendeu? Então, é isso. É isso, show de bola. Cara, me conta aí um pouquinho sobre os desafios. Como é que você falou aí de alguns problemas, de alguns desafios e tal, mas focando agora especificamente, quais os principais desafios que você vê na implantação dessa nova tecnologia? Que não é nova. Que não é isso que eu falo, que não é Não é nova. nova, não mas é é nova, pouco pois utilizada. Mas cultura, né, Pedro? Cultura do concreto, eu te amo. Tem até o livro, né? Concreto livro. Armado, eu te amo. Inclusive, Será que eu tô já... se o cara tivesse botado outro título, talvez ele não tivesse influenciado a mente das Pois pessoas. eu tô até avançando com um livro meu falando sobre estrutura metálica, que lá atrás eu ainda pensei, vou botar Aço, eu te amo. Mas aí ia ser uma briga muito grande aí que eu prefiro não comprar. Mas é cultura,
sabe, Tiago? A grande maioria do meu dia, do meu tempo, quando a gente fala em comercialização de projetos, é essa mesa redonda aqui. É provar para o cliente que é possível, que dá para fazer, que não é tão mais caro, que é inovação, mas é uma inovação que tem um lastro de conhecimento, tem um histórico, porque também você fazer uma coisa completamente nova, sem histórico, sem normas, sem processo, é complicado. Tanto é que a 8800 está sempre em atualização e recentemente até entrou uma nova norma falando sobre eletrodos, porque até um tempo atrás as nossas normas para dimensionamento de eletrodo são normas americanas, são normas AWS, porque não tinham especificações mais detalhadas sobre o tipo de eletrodos. Então, a minha maior briga hoje é com cultura, sabe? As pessoas acharem que a casa só pode ser feita com concreto moldado em obra e que tem que ter madeira, tem que ter desperdício, porque é assim que se faz obra. Pois é. Então, hoje, esse é meu maior Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, todo mundo faz assim. Eu já tenho um mestre de obra, eu já faço, entendeu? Então, hoje, meu maior problema é exatamente a cultura, difundir e entender que, assim, todos nós recebemos projetos arquitetônicos, na grande maioria das vezes, para executar. Então, o meu apelo também é fazer com que os arquitetos entendam que construir com estrutura metálica ou com métodos construtivos vamos mais... montar um evento voltado para arquitetos, para a gente falar sobre o bloco, falar sobre a estrutura metálica. A gente até fez. E eu vendo peixe como arquiteto. Exatamente. Mas você tem um arquiteto que já tem um lado... Você está mais engenheiro do que arquiteto hoje em dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a arquitetura pensa em fazer algo inovador, algo diferente, a construção ela segue essa tendência. Entendeu? Então, a gente até fez, há uns anos atrás, alguns workshops lá na fábrica, trazendo arquitetos e estudantes de arquitetura, justamente para eles entenderem que, poxa, olha esse outro universo que dá para entender. Porque as obras, elas partem de arquitetos. A grande maioria delas, elas surgem a partir de arquitetos. Então, se o arquiteto já está mordido com aquela mosquinha lá de pelo menos inovação, apresentar para o cliente, né? Porque às vezes o cliente não tem nem o poder de escolha porque ele não sabe, ele não conhece. Não, e outra coisa, quando você como arquiteto, eu falando como arquiteto, você quando apresenta para o cliente um sistema construtivo inovador, o cliente está construindo ali não é uma casa que ele vai botar para alugar ou é uma casa que ele vai já construir pensando em vender. Não, muitas vezes ele está construindo o sonho dele, o sonho da esposa dele. Então se você, como arquiteto, você já chega, você já agrega, bicho, esse aqui é o melhor sistema construtivo que você tem. Então, ele escuta o arquiteto. Tu entende? E um número do que Pedro falou em relação a essa questão de cultura, o IAT são 28 unidades. Tá? E aí, como a nossa cultura ainda é muito barrista, das 28 unidades eu tenho 100% de venda, 20 unidades moram fora do Brasil. Caramba. 20 clientes que compraram as unidades moram fora do Brasil. E detalhe, os 8 brasileiros que compraram IAT são os que me dão dor de cabeça. Que me ligam toda semana, e a obra. E quem tá fora já conhece, já sabe. Então, para você perceber como essa questão de cultura ainda é forte. E não só a cultura do cliente final, mas a cultura do incorporador. E por que não? Os grandes players do mercado aqui, que já tem caixa, comprarem uma estrutura inteira antes da obra, sem precisar do caixa do fluxo de caixa e do dinheiro do cliente. Porque dá para fazer diferente. Pegando o jargão dele, dá para fazer diferente. Então, o que é mudar essa cultura, não só do consumidor final, mas também do incorporador. E aí é nisso que a gente bate muito, né, Pedrinho? E o que a gente fala, por exemplo, muitos que estão vendo aqui hoje, estão vindo e vendo nosso podcast aqui, estão estudando engenharia, estão estudando arquitetura, estão buscando conhecimento. Muitos deles conhecem a Maurício Nassau, que é uma grande universidade aqui, que tem muito aluno e tal. Todos os últimos prédios. Do Grupo Sério Educacional, que é um dos maiores grupos de educação do Brasil, né? Hoje é o maior. Façam um extrato de todos os prédios da Maurício Nassau construídos recentemente. Todos são aço. Todos. Todos no são Brasil todo. Ou seja, aí vamos lá, Hotel Marina aqui, talvez um dos maiores marcos de arquitetura e inovação depois do lado. Depois do iate. Do ponto de vista de Recife mesmo, de Marco Zero, em aço. Vamos falar em ampliações do Hospital Português, que, enfim, todo mundo pode ter ido lá para resolver algum pepino de saúde, tá no prédio em aço. Vamos falar sobre Hope aqui no centro, aço também. Vamos falar sobre alguns prédios na Orla de Piedade, também, enfim, feitos por algumas construções tradicionais, aço também. Vamos falar sobre... Eu estou falando só algumas coisas. Quando ele vai para São Paulo, que eu costumo dizer, você tem alguns pulos de viagem ao tempo.
Um pulo de Recife é você ir para São Paulo. Você faz uma viagem aí de 10, 20 anos. Quando você vai para Nova York, você faz mais uma viagem de 50 anos. Você vai fazendo a viagem ao tempo. Quando você vai para Japão, você vai para 100 anos. Então, quando você chega no Japão e mostra um tijolo em bloco cerâmico que a gente está construindo aqui, assim, sabe? Não faz muito sentido. Então, é isso que eu falei. Quando a gente fala que aço é inovação, eu já estou até de saco cheio de falar de inovação, porque não é inovação. Na verdade, o aço está presente na nossa vida há muito mais tempo do que o que a gente imagina. Todo mundo aqui, e cada vez mais, todo mundo aqui vai estar interagindo em alguma construção em aço ou pré-fabricada de algum método industrializado nos próximos anos. Então, isso parte o quê? De conhecimento, tendência de mercado e que os projetos, do ponto de vista de arquitetura, já sejam concebidos pensando aquela velha história. O arquiteto que não faz só o projeto, sabe? O arquiteto quer fazer a obra pronta, quer entregar a solução. Exato. O arquiteto que vê a obra só no papel é bom demais. No papel passa tudo, né? Entendeu? A partir do momento que a gente faz um projeto inovador e já diz, esse teu terreno tem um declive muito grande, então vamos pensar no método mais leve, vamos pensar em aço, como tem chegado pra gente bastante terrenos em Serra Negra, terrenos em Bezerros, terrenos em Gravatá, em Aclives, onde tem fundações que vão ser um pouco mais complexas. E aí o aço entra também como uma solução. Então vamos fazer em aço. Tu vai gastar uma fortuna de fundação, né? Inverte isso, entrega mais rápido, traz outras qualidades, entendeu? Então basicamente isso. Show. Esses são os desafios aí, Thiago. É isso aí. Show de bola. E as tendências? Agora que a gente alinhou os desafios, quais são as tendências que você considera para o futuro? Eu penso que off-site. Eu acho que a gente tem que entender, quando a gente fala de off-site, off-site, é uma construção totalmente fora do canteiro de obras. É como a gente viu numa referência de pandemia, hospitais sendo erguidos no Japão com 5, 7 dias. Algumas construtoras aqui brasileiras, como a Brasil Cubo, que ergueu também uma série de hospitais em dias. Então, essa vai ser uma tendência. Eu entendo que já é uma realidade em alguns cenários, tiny houses, mini casas, casas de campo que são, enfim, montadas em módulos semelhantes a containers. Projetinho de uma tiny house sobre rodas, viu? Tiny house sobre rodas, entendeu? A gente só não chegou, inclusive a chamar Premier Home Mobile, só que a gente ainda não botou pra frente esse projeto, mas vamos conversar depois. Entendeu, Thiago? Então eu penso como tendência isso, as pessoas cada vez mais entenderem que é possível buscar novos métodos construtivos. Eu penso que cada vez mais a gente vai estar trabalhando com tubulação PEX, fechamentos também industrializados com painéis cimentícios, o light wall, que são paredes de concreto leve. O pessoal da MF Artefatos está fazendo muita coisa legal também. Vocês mesmo, Framier, o próprio Thiago também trabalhando com blocos de concreto alveolar e leves. Então, eu penso que a tendência é a gente entender que a tecnologia e inovação não é e nem vai ser algo do futuro, e vai ser nosso dia a dia. Quando a gente estiver lidando com isso nas próximas obras, a gente vai ver isso muito mais de perto. E outra tendência, que eu já nem considero tendência, são a gente buscar métodos BIM de construção, né? Trazer isso para uma modelação 3D, mesclar a estrutura com instalações, com fundações, com fechamentos. Isso é um sonho de consumo. Eu penso que cada vez mais eu vejo arquitetos chegando para a gente já entendendo, vocês fazem projetos em BIM, vocês trazem BIM. O próprio IAT também teve uma série de diferenciais do ponto de vista de infraestrutura, planejamento, interseção das disciplinas de construção. Mas eu penso que isso cada vez mais vai se tornar um dia a dia. Ou seja, o BIM não vai ser mais para você fazer um prédio, ele vai ser para sua casa. E as pessoas vão entender que o processo construtivo ele é um processo multidisciplinar e que ele precisa ter os melhores profissionais juntos numa mesa para passar mais tempo planejando do que executando. É esse o sonho de consumo. Por que o Japão faz casa em 5 dias? Porque passou um ano planejando. Então a gente tem que entender que e planejar, coisa que acontece muito, sabe? Rafael sabe muito bem disso, que é o seguinte: o cliente quer fazer uma casa com você, ele já sabe que é com você, mas ele deixa para fechar com você daqui a 1 ano, que ele quer que a obra dele comece com 1 ano e 1 mês. Então ele não dá nem fôlego para o construtor se planejar. Então essa agilidade, essa ansiedade de contratar e eu quero ver pronto, atrapalha muito o processo de planejamento construtivo, porque a gente não vai dizer não para o cliente. Não é verdade?
Se o cliente chegar para mim hoje e disser, Pedro, ó, eu quero contratar você, mas eu só contrato você se você começar ter o primeiro pilar na obra daqui a 1 mês. Eu vou dizer para ele, fechado. Vou dar meus pulos, eu vou fazer acontecer, mas não vai ser o melhor cenário. Eu queria ter tempo para planejar os problemas que vão acontecer, para simular digitalmente todas as variáveis, a maior parte das variáveis, criar um modelo BIM daquela tua construção, para discutir contigo, o cliente, muito antes de dar o primeiro prego, o primeiro parafuso, ou o primeiro perfil metálico na obra. A gente está discutindo uma modelagem em 3D, vendo onde é que está a interseção de tubulação, cano, água pluvial, tudo isso antes de chegar no canteiro. Então, essa tendência é uma tendência, é o que eu espero, torço muito, para cada vez mais isso entre aí na cabeça dos nossos clientes, para a gente entender que vamos construir, antes de construir, para prever os problemas e fazer com que a obra não seja dor de cabeça. Show. Eu acho que é isso aí. Show de bola. Vai mais sim. perto que Então, já aconteceu comigo de ficar 6 meses entre negociar e esperar, e quando fechar o contrato, o cliente, e aí, semana que vem? Eu tô com os 5 assim. Né? E sempre é assim. Muito E sempre bacana, é assim. Muito bacana seu conteúdo, das obras do Rafael. Aí. Adorei conhecer vocês. Coisa boa. Muito obrigado por ter participado com a gente. Eu acho que o tempo da gente já estourou alguns minutos. Falei demais, viu? Mas Não, é bom. mas não foi enchendo linguiça. Foi Pois é, realmente assunto conteúdo. agregador. Você Muito trouxe obrigado. muito conteúdo pra gente, bicho. A minha cabeça agora tá fumaçando com um monte de ideia aqui, bicho. Aço pra cima, aço pra todo lado. Eu tô aqui amartelando aqui. A gente vai conversar muito. Fica tranquilo. Bom, e agradecer a presença de vocês, mas a gente está chegando num momento, né, que não podia deixar, não podia faltar, que é o quadro 1010. Vocês que não assistiram os episódios até o final, vão descobrir agora que a gente vou fazer 10 perguntas, como Certo. o Rafael vai participar de um outro episódio, né, com outro tema, então essas 10 perguntas vão ser para você. Certo. Vamos 10 lá. perguntas, 10 segundos para responder. Rafael, não se Oi. meta. Não se Tá. meta. O que A bronca vier agora à é com ele. cabeça, O que vier à cabeça. Não, Certo. É um quem rápido. fez as né? perguntas foi o Thiago. Eu não Thiago. fiz nada. Sim, Não rápido, tem nada. pergunta rápida. São 10 perguntas, 10 segundos pra responder. É pra não pensar mesmo. O que você responde quando o cliente diz que seu serviço é muito caro? Ele tem que entender o que é valor e não preço. Então eu digo pra ele que não é caro. É treinado. É treinado. treinado. Onde você estava com a cabeça para escolher engenharia? Assim, eu vou fazer um ser engenheiro, mamãe. Eu acho que eu sempre fui muito curioso, né? E curiosidade, quando a gente traz isso para engenharia, acaba a gente conseguindo trazer diferenciais. Então, eu penso que engenharia é construir. Construir é o que eu gosto. Então, foi mais ou menos por aí. Show. Qual foi o pior momento que você chegou a pensar em desistir do seu trabalho? Assim, trabalhar com coisas novas é sempre algo complexo pela barreira cultural. Então, eu penso que lá atrás, quando a gente estava se consolidando, quando a gente estava mostrando para o cliente que a gente sabia fazer, mas a gente não tinha tantas obras ainda no portfólio, foi um momento difícil ao ponto da gente pensar, poxa, será que é mesmo por aí? Será que a gente não deve ir para um lado mais comercial e tal? E foi difícil, mas graças a Deus a gente superou e conseguiu construir ao longo desses anos um bom portfólio. Show. O que é que mais te deixa feliz no teu trabalho? Rapaz, eu gosto muito da agilidade e da precisão que a estrutura metálica nos traz. Então, por exemplo, você vê o olho do cliente sabendo que ele chega numa semana na obra e na outra tá tudo diferente, tá tudo novo e tá tudo já tomando o volume que ele espera, é muito bom. Porque construção é um processo que você tem que lidar muito com a ansiedade, né, dos clientes de ver pronto. Então, quando a gente entrega essa agilidade, é o que realmente é muito bom pra gente. Vamos ver preparado. A gente teve um convidado que disse, o que mais deixa feliz no trabalho? Ele na hora soltou o Pix. É o Pix. O que é que mais te deixa triste? Assim, o pré-julgamento, sabe? É aquela falta de informação técnica e dizer que aquilo não presta porque eu não sei o que é. Então, isso me deixa triste porque é aquela velha história, né? Tem muita gente que diz que estrutura metálica não presta porque ele fez uma garagem com um serralheiro que a garagem enferrujou. Deu errado, caiu. Então, isso aí é muito ruim porque, de certa forma, está atrapalhando o mercado. Você está dando informação que só atrapalha. É um preconceito de quem não tem conceito formado sobre aquilo. Pré-julgamento. Eu Pois costumo dizer que eu gosto de discussões inteligentes. Pois Né? é. Então, é isso. Qual é a tua maior motivação hoje? Eu acho que é trazer inovação, criar novos negócios, né? E formar, né? Trazer informação e fazer com que essa
cabeça dessa meninada aí, a gente já tá todo mundo calejado aí, cheio de cabelo branco. Tudo pintado, tudo pintado. Preconceito. Não, fale por você, o meu é louro. O meu é louro. Ninguém entrega aqui, ninguém entrega. Mas o que eu quero dizer é que trazer inovação para a construção, mostrar que a gente tem novos caminhos e trazer informação, principalmente o pessoal que está se formando agora, eu acho que é uma missão bacana que eu procuro seguir diariamente. O jargão. Dá para fazer diferente. Qual foi o pior cliente que você já atendeu na vida? Não vai dizer que foi o Rafael. Não, Tá tudo em paz, tá tudo em dia. Tá tudo em dia, todo dia. Tá tudo em dia. Assim, eu costumo dizer que não tem um cliente ruim. Existe cliente a lidar com pessoas, né? E tem pessoas que são complexas. Então é muito difícil a gente, às vezes, atender as expectativas da forma que aquela pessoa está querendo. Mas isso aí, na grande maioria das vezes, é problema de comunicação. Então, comercial danado, hein? Não tem cliente ruim. Eu acho que a gente sempre procura melhorar a comunicação. Mas algum cliente já te deu o cano, não? Não, cano não, porque graças a Deus a nossa etapa é no início. Normalmente esses problemas financeiros vêm no final, nos acabamentos, né? Então, graças a Deus, ao longo dessa nossa caminhada... Como é que é essa vida de levar ferro pra lá, levar ferro pra cá? Brincadeira. Assim, olha, a gente... premissa básica é, primeiro, a gente trabalha com aço, né? Ferro. Começa por aí. E segundo, que é levar aço pra lá e aço pra cá, se for pra construir, é o que eu quero fazer ao longo da minha vida toda. Tá tudo certo. E qual é o maior desafio de trabalhar com ferro? O maior desafio de trabalhar com costura metálica é vencer a cultura. Eu acho que é exatamente aquilo que a gente falou lá atrás, que é provar que não é porque é estrutura metálica que é ruim. Não é porque é estrutura metálica que vai durar menos. Não é porque é diferente que é ruim. Então volta aquela questão do conhecimento, do preconceito e da cultura de métodos mais ultrapassados. Então é basicamente isso. Show de bola. Senhores e senhoras, tivemos aqui com Pedro da Metálica, Rafael da GRS. Pessoal, foi um prazer muito grande receber vocês. Uma aula completa. Bicho, a minha cabeça aqui tá mil. Eu acho que eu vou começar a fabricar bloco de ferro. Bloco de ferro, bicho. Eu tô apaixonado por esse negócio de mexer com ferro aí. Olha, queria, por fim, agradecer aí, Thiago, Viragé. Eu acho que essa mesa aqui de ter conhecimento técnico numa linguagem simples, descontraída, é o que a gente precisa, difundir informação. Agradecer o convite, agradecer Rafael, parceiro aí. Vamos finalizar daqui a pouquinho essa obra e partir para as próximas. Isso aí. E é isso, sabe? Eu convido a todo mundo a conhecer cada vez mais os projetos, tanto da Metálica quanto da GRS. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição as redes sociais e os contatos, tanto da GRS quanto da Metálica e do Rafael e do Pedro, que caso vocês precisem, já sabe quem procurar. Contem conosco, tá? E quando vocês precisarem aqui, quiserem marcar pra gente bater outro papo aqui sobre esses e outros temas, estou à disposição. Show tá de bom? bola. Então, aqui é um velho recado, curta, se inscreve, compartilha. Deixa um comentário pra gente, diz aí o que você achou, do episódio de hoje, o que é que você quer ver por aqui. Vai ser um prazer estar contribuindo com você. Então, muito obrigado e até a próxima. Exatamente. E para finalizar, o nosso convidado, que faz tempo que não aparece, Alexa, dê boa noite. Boa noite. No aquecimento para a Copa do Mundo Feminino. Todos os lances. Alexa, tá bom, já trabalhou demais. Valeu, Muito pessoal. obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado. E nos vemos no próximo episódio. Tchau.